Você vive tentando agradar todo mundo? Você tenta ser tudo para todas as pessoas, não é mesmo? Você tenta sorrir quando tá triste, tenta dizer sim quando queria dizer não, tenta se moldar, se apagar, se espremer dentro de versões que agradam as pessoas. E no fim do dia, o que sobra? Cansaço, vazio, uma dor que ninguém vê. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a necessidade de agradar as pessoas, de agradar todo mundo. Só que antes eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês, que essa semana nós nos tornamos oficialmente parceiros aqui do YouTube, isso mesmo. O nosso canal está crescendo e nós nos tornamos parceiros oficiais aqui da plataforma. E eu gostaria de agradecer muito você que está aqui todas as semanas participando, contribuindo, assistindo os vídeos. Então eu agradeço muito porque essa conquista não seria possível se não fosse você que está aqui e que confia no meu trabalho, que confia no que a gente está trazendo aqui para você. Eu digo a gente porque sou eu e o meu noivo que estamos à frente de tudo isso aqui do canal. Então desde já eu agradeço, algumas coisas novas vão surgir aqui no canal e quando nós estivermos com tudo organizadinho, prontinho, a gente traz a notícia do que vai ter de novo por aqui. Ainda é novo pra gente também. Então muito obrigada. Agora vamos para o nosso tema de hoje. Então, primeiro de tudo, eu quero que você entenda a raiz desse comportamento, tá? Antes de falarmos em solução para ele, é preciso compreender que agradar a todos não é uma escolha consciente. É um reflexo automático, quase que biológico, que nasce de um medo profundo, o medo de não ser amado. Então, geralmente, essa pessoa que tem essa necessidade cresceu aprendendo que o amor era condicional, que o afeto vinha junto com obediência, silêncio, performance. E aí, ela foi elogiada por não dar trabalho, por ser madura, por ser boazinha, quando na verdade era apenas uma criança com medo de perder o pouco do vínculo que tinha. E aí essa pessoa ao longo da sua vida internalizou que o quê? Se eu for agradável, sou aceito, se eu for verdadeiro, serei rejeitado. Então essa criança segue ativa na vida adulta e agora nós vamos desconstruí-la com a ajuda de 3 grandes visões que eu trago aqui no vídeo de hoje. Então, a minha primeira visão sobre esse assunto. Eu costumo dizer que existe mais coragem em dizer não do que em enfrentar uma multidão. Porque para mim, o desejo de agradar é uma armadilha que impede a maturidade psicológica e a maturidade espiritual também. Então, um primeiro detalhe a respeito disso é que eu acredito que agradar é uma mentira socialmente aceita. Porque quando você diz sim só para evitar um conflito, você não é bondoso, você é mentiroso e você está se traindo para ser aceito. E aí, se você pensar bem, pessoas assim vivem num tipo de um estado de submissão disfarçada, percebe? Elas não conseguem estabelecer limites, elas não sabem dizer o que elas sentem, elas vivem tensas, sorrindo por fora e adoecendo por dentro. Existe um psicólogo bem conhecido que eu gosto muito, chamado Jordan Peterson, e ele chama isso de desintegração da alma. O que ele quer dizer com isso? A pessoa vai se desorganizando por dentro porque as palavras que saem da sua boca não condizem com o que elas vivem dentro delas, né? No seu coração. E aí eu proponho então uma solução para isso. Então já pega o seu caderninho e começa a anotar aí. Olha, a primeira solução é: comece a praticar a verdade gradual. Diga pequenas verdades por dia, mesmo que sejam coisas simples, do tipo, hoje eu não estou bem. Não acordou bem, então diga, hoje eu não estou bem. Eu não gostei do jeito que isso foi dito. Será que você consegue dizer isso? Faça esse treino. Eu não estou com vontade. Alguém pode te fazer um convite e você pode não aceitar e dizer, olha, não, hoje eu não estou com vontade. É como um músculo. Então isso é como um músculo. Quanto mais você treina a verdade, mais forte ela fica dentro de você. Então por isso comece a praticar de forma gradual. Agora um segundo detalhe que eu trago para você a respeito dessa primeira visão sobre querer agradar todo mundo é que fugir de conflitos é uma forma de você permanecer fraco. Vou desenvolver melhor essa ideia aqui para você me entender bem. Eu acredito que o crescimento humano está no enfrentamento. Então, quando você evita confronto para manter a paz,
uma paz momentânea, né? Você está negando a própria transformação das coisas. Você não se torna bom sendo inofensivo, você se torna bom sendo perigoso, mas controlado, tá? Isso o que quer dizer? Isso quer dizer que você precisa ter coragem de se posicionar mesmo tremendo. Ter a capacidade de desagradar alguém sem se sentir uma má pessoa, entendeu? É isso que eu quero dizer. Vou te dar um exemplo. Você sempre faz hora extra sem reclamar. Tá se sentindo esgotado ou esgotado. Daí um dia diz pro seu chefe: olha, eu preciso sair no horário hoje. Me programei para isso. Você teme parecer irresponsável, mas na verdade você está sendo o quê? Uma pessoa íntegra. Então eu trouxe aqui alguns exemplos dentro dessa primeira visão que você pode começar a praticar de acordo com o seu dia a dia, de acordo com as coisas que acontecem com você. Praticar a verdade de forma gradual. Lembra que ela parece um músculo, quanto mais você pratica, mais ela vai crescendo dentro de você. Agora existe uma segunda abordagem para esse tema que traz uma perspectiva mais terapêutica do sofrimento escondido nesse comportamento de querer agradar todo mundo. Olha só, para mim, essa necessidade, ela também nasce da dor de não se sentir amado por quem se é, mas por quem se finge ser. E aí eu trago um primeiro detalhe a respeito dessa segunda visão sobre o tema que a gente está conversando hoje, sobre querer agradar todo mundo. Quando você tenta agradar todo mundo, você está treinando o mundo a não respeitar você. Sério, né? Forte isso. Porque cada vez que você ignora os seus limites para agradar alguém, você ensina a essa pessoa que você não tem limites. Sério isso. Exemplo prático do dia a dia, relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, eles são construídos na autenticidade, certo? Eles não são construídos na convivência emocional. Então, se você só é aceito quando você silencia a sua verdade, você está dentro de uma relação baseada em utilidade, não em amor. Quer outro exemplo? Ó? Exemplo do cotidiano também. Você sempre escuta os problemas dos outros, tá ali sempre disposta a escutar, mas ninguém nunca te pergunta como que você tá. Já sentiu isso? Isso acontece porque você nunca se permite ser vulnerável, entende? E aí eu trago então uma solução, uma proposta para você conseguir superar, lidar com isso e transformar isso em algo positivo para você. Crie pequenas práticas de autoafirmação. Responda mensagens com mais calma, por exemplo, sem se sentir obrigado a estar disponível 24 horas para as pessoas. Deixe de comparecer em um evento por cansaço. Diga não, hoje eu escolhi cuidar de mim, hoje eu quero descansar. Sabe por quê? Você não precisa ser útil para merecer afeto, entendeu? Agora, um segundo detalhe dentro dessa segunda visão sobre o tema de hoje é que o vazio não se preenche com aprovação alheia. Preste bem atenção nisso. Eu quero te dizer que o caminho da cura, ele é interior. Você não será livre, presta bem atenção nisso, você não será livre enquanto não se amar o suficiente para desagradar quem quiser que você seja alguém que você não é. Preste muita atenção nisso. Isso é duro, mas isso é libertador. Você precisa correr o risco de ser rejeitado para finalmente ser aceito de verdade. E aí eu trago agora soluções práticas para você começar a enfrentar isso. Primeiro, escreva cartas não enviadas, tá? Claro. Para as pessoas que você sente que você não pôde ser você mesmo. Pense em todas as pessoas que você não pôde ser você mesmo com elas e escreva cartas para elas, né? Conte nessas cartas o que você sentiu, o que você fingiu, tudo que você engoliu. Depois você leia em voz alta para si mesmo. Isso começa a reconfigurar o seu sistema emocional, resgatando a sua voz, essa voz que estava aí presa. E agora, então, eu trago uma terceira visão sobre o comportamento, sobre essa necessidade de querer agradar todo mundo. E desde já, eu quero avisar você que o meu e-book, esse que está aqui, o link está na descrição aqui do vídeo, ele trata também desse tema de forma bem profunda, com orientações práticas de como começar a superar essa necessidade.
Então, o e-book é esse aqui e o link dele está aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos para essa terceira forma de ver, então, essa necessidade. E aí, essa forma que eu trago é uma forma mais radical e mais filosófica, tá? A respeito do tema. E aqui, para mim, essa busca por aprovação social pode ser uma forma de escravidão. E aí, um primeiro detalhe, então, dentro dessa visão, né, essa visão mais radical, mais filosófica, é que eu acredito que agradar a todos é idolatrar o coletivo e esquecer a consciência individual. Presta bem atenção, tá? Você não foi feito para agradar a multidão, você foi feito para encontrar a verdade. E aí, então, aqui eu alerto sobre o perigo da mentalidade politicamente correta, sabe? Que gera um medo de desagradar. Isso gera covardes sentimentais que vivem com medo de serem cancelados, excluídos, reprovados. Então, por exemplo, você pensa diferente do seu grupo de amigos sobre um determinado assunto, mas aí você finge concordar para você conseguir manter a paz. E aí, qual que é o resultado disso? Você acaba se tornando um estranho dentro de si, ou uma estranha, né, dentro de si mesmo. E soluções, então, para você começar a enfrentar isso. Estude, leia, fortaleça sua consciência crítica, porque quanto mais clareza você tem de quem você é, menos necessidade de ser aceito você tem, né, de ser aceito por todos. Segundo detalhe, dentro dessa visão a respeito do nosso tema, é que sem identidade própria, a sua vida será sempre manipulada. Isso mesmo. O problema de você tentar agradar todos é que você se torna escravo da imagem que projeta e vive com medo, né? Medo de que alguém descubra quem você é realmente, que não é aquela imagem que você projeta. Esse medo acaba te paralisando, paralisa a sua espontaneidade, engessa a sua expressão e enfraquece a sua presença. Então, soluções práticas para isso, para você começar a enfrentar isso, caso você tenha se identificado. Olha só, anota esse aí, você vai fazer jejum, calma que eu vou explicar, você vai fazer jejum de aprovação. Durante um dia inteiro, escolha não justificar as suas escolhas. Não justifique, apenas faça, tá? Use a roupa que você quiser, diga um não quero, não tô afim, sem se explicar, não fica dando muitos detalhes, tá? Não poste nada nas suas redes sociais, tente fazer isso, é o seu jejum de aprovação. Isso vai te conectar com uma força silenciosa que já existe aí em você, você só precisa se conectar com ela. Então assim, pessoal, você pode ser amado, vocês podem ser amados sem precisar mentir. Você não precisa ser aceito, nem útil, nem sempre disponível. Acredite em mim, você pode ser amado com os seus nãos, com os seus limites, com sua verdade, às vezes difícil. Você merece uma vida onde o seu silêncio seja respeitado, seu cansaço seja compreendido e a sua autenticidade seja celebrada e não tolerada. O que eu quero dizer é que você merece ser inteiro como você é, mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas aí no meio do caminho, mas eu garanto para você que vale a pena. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Esse e todos os vídeos que tem aqui são feitos com muito carinho, muita dedicação, com o objetivo de transformar um pouquinho a vida de quem está aqui comigo, de plantar algo positivo. E mais uma vez eu agradeço você pela presença e pela participação e por essa parceria que nós temos aqui e a nossa conquista, né, aqui do canal, aqui no YouTube, agora realmente parceiros aqui da plataforma. Inclusive nós vimos que tem botãozinho novo aqui no compartilhar, no curtir e tal, tem um botãozinho novo ali e se você sentir que quer contribuir de alguma forma aqui para o canal, para o meu trabalho, se você sentir que você quer ajudar, é só clicar ali, acho que o botãozinho é valeu demais, alguma coisa assim. Então fiquem à vontade também. Eu agradeço e até o nosso próximo vídeo, segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!